O sol de domingo mal tinha nascido quando ouvi o barulho. Aquele ronco inconfundível do motor V8 do Chevrolet Impala 67 azul metálico que eu havia restaurado peça por peça ao longo de 5 anos. Mas algo estava errado. O motor não estava ligando no quintal como de costume. O som vinha da rua, afastando-se. Ainda de pijama, corri para a janela a tempo de ver meu filho Rodrigo acelerando pela rua. Pensei que fosse apenas um passeio matinal, talvez para comprar pão, mas havia algo na maneira como ele dirigia, apressado, olhando para os lados como quem teme ser visto. Tentei ligar para seu celular. Nada. Mensagens. Sem resposta. Foi só no final daquela tarde que a campainha tocou. Rodrigo entrou com as mãos nos bolsos, um sorriso estranho no rosto. Não havia chave do Impala em suas mãos. Cadê o carro? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Vendi, ele respondeu, como quem comenta sobre o clima. Consegui um bom preço na concessionária Estrela, aquela da avenida principal. Meu corpo inteiro congelou. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago, daqueles que te roubam o ar. Você vendeu? O Impala? As palavras saíram trêmulas. Como assim vendeu? Aquele carro é meu. Você não tinha direito. Rodrigo deu de ombros. Meu filho, de 32 anos, formado com meu suor em uma das melhores universidades do país, deu de ombros como uma criança pega roubando biscoitos. Precisava do dinheiro, pai. Estou com umas dívidas. E você sempre disse que esse carro seria meu um dia. Então só antecipei as coisas. Ele tirou um maço de notas do bolso. Olha, trouxe uma parte para você. 50 mil. O resto vou usar para quitar uns negócios. 50 mil. O Impala restaurado valia facilmente o triplo, mas não era o valor que me doía. Era cada sábado dos últimos 5 anos. Cada calejada nas mãos procurando peças originais em ferros velhos. Cada noite insone estudando manuais antigos. Cada conversa com meu pai, já falecido, que me ensinara sobre carros clássicos. Filho, aquele carro... Minha voz falhou. Senti um nó na garganta que parecia feito de aço. Aquele carro não era só um veículo. Era parte da minha história. Tinha peças que seu avô me ajudou a encontrar antes de morrer. Rodrigo olhou para o relógio. Parecia entediado. Pai, é só um carro velho, supera isso. Você já tem 64 anos, precisa parar de se apegar tanto a coisas materiais. Ele jogou o dinheiro sobre a mesa de centro. Tenho que ir. Marcelo está me esperando para irmos a um evento. A gente se... Fala depois. Fiquei ali sentado na sala que de repente parecia grande demais, vazia demais. O dinheiro sobre a mesa parecia me encarar, zombando de mim. 5 anos de trabalho, de memórias, de conexão com meu próprio pai, reduzidos a algumas notas amassadas, jogadas como se fossem migalhas para um cachorro faminto. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na varanda, olhando para a vaga vazia na garagem. Meus dedos, cheios de cicatrizes de pequenos cortes feitos durante a restauração, tamborilavam no braço da cadeira. Cada batida parecia perguntar: onde foi que eu errei? O peso no meu peito era quase físico, como se alguém tivesse colocado uma pedra enorme exatamente onde ficam guardadas as esperanças de um pai. A sensação de traição era tão intensa que chegava a doer fisicamente. Um aperto constante, uma respiração que nunca parecia completa. Minha mente vagava entre as memórias. O dia em que encontrei o Impala abandonado. A expressão de Rodrigo, então, com 27 anos, quando... Mostrei a ele prometendo que seria um projeto nosso, de pai e filho. Mas ele apareceu apenas nos primeiros finais de semana. Logo surgiram desculpas. Trabalho, namorada, amigos, cansaço. O nosso projeto virou meu projeto. Mesmo assim, eu continuei, pensando que um dia ele entenderia o valor daquilo. Nessa noite eu me perguntava: quanto vale a conexão entre gerações para um filho que vê apenas o valor monetário das coisas? Você, pai que está lendo isso, já sentiu que décadas de dedicação valem menos que uma necessidade momentânea de dinheiro para seu filho? Se você já se sentiu invisível na vida dos próprios filhos que criou com tanto sacrifício,
Fique até o final dessa história, porque o que descobri naquela carta escondida no porta-luvas do Impala me ensinou que um homem nunca deve abrir mão do seu valor, nem mesmo quando o sangue do seu sangue tenta reduzi-lo a um mero provedor de recursos. Se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de homens que, como eu, aprenderam a lição mais difícil que um pai pode aprender. O respeito não vem de quanto você dá, mas do quanto você exige para si mesmo. Meu nome é Carlos Roberto Mendes. Tenho 64 anos e trabalhei a vida toda como engenheiro civil. Cresci numa família simples do interior de São Paulo, filho de um mecânico que me ensinou o valor do trabalho honesto e o respeito pelo que se constrói com as próprias mãos. Meu pai, Antônio, não teve oportunidade de estudar além do primário, mas era o homem mais inteligente que já conheci quando se tratava de entender como as coisas funcionavam. Casei-me aos 23 anos com Helena, o amor da minha vida, depois de conseguir me formar em engenharia trabalhando durante o dia e estudando à noite. Rodrigo nasceu 2 anos depois, nosso único filho. Quando ele tinha apenas 6 anos, Helena foi diagnosticada com câncer. Lutou bravamente por 3 anos, mas nos deixou quando nosso menino tinha 9. A partir daí, fui pai e mãe. Acordava às 5 para preparar o café e o lanche da escola. Trabalhava o dia todo em obras, muitas vezes em cidades vizinhas, dirigindo horas para poder estar em casa à noite e ajudar com o dever de casa. Nos finais de semana, enquanto outros homens da minha idade iam pescar ou assistir futebol com amigos, eu estava lavando o uniforme escolar, fazendo compras no supermercado, levando Rodrigo ao médico ou ajudando com trabalhos escolares. Perdi a conta de quantas vezes recusei promoções que exigiriam mudanças para outras cidades ou estados. Meu filho precisa de estabilidade, eu dizia aos meus chefes. Ele já perdeu a mãe, não pode perder as amizades, a escola, a rotina. Quando Rodrigo entrou na adolescência e precisava de tênis de marca, computador para os trabalhos escolares, viagens com a turma, eu fazia horas extras. Comecei a pegar projetos como autônomo nos finais de semana. Dormia 4, 5 horas por noite durante anos. Minhas mãos, que hoje estão cheias de manchas da idade, desenvolveram calos permanentes de tanto segurar plantas, visitar obras, fazer cálculos. Rodrigo era um bom menino, estudioso, educado, carinhoso à sua maneira. Quando passou no vestibular para a administração numa universidade particular de prestígio, achei que todo o esforço tinha valido a pena. Vendi o carro que tinha na época para pagar a matrícula e o primeiro semestre. Nos 4 anos seguintes, trabalhei em 3 empregos diferentes para garantir que ele pudesse estudar sem preocupações. Quero que você se concentre apenas nos estudos, eu dizia. Não precisa trabalhar agora. Terá tempo para isso depois. Sua única obrigação é se formar com boas notas. E ele se formou. Com honras, inclusive. No dia da formatura, quando o vi naquele palco recebendo o diploma, sentado sozinho na plateia porque não tinha uma esposa ao meu lado para compartilhar o momento, chorei como criança. Senti que Helena estaria orgulhosa. Que meu pai, já falecido também, estaria batendo no meu ombro dizendo: "Viu só, meu filho? Valeu a pena." Nos primeiros anos após a formatura, Rodrigo conseguiu um bom emprego numa multinacional. Começou a ganhar seu próprio dinheiro, a construir sua vida. Nos víamos aos domingos para o almoço. Ele me contava sobre o trabalho, sobre planos de fazer uma pós-graduação, sobre a namorada que logo se tornaria noiva. Eram tempos bons, de orgulho para um pai. Quando ele se casou com Patrícia, aos 28 anos, vendi um terreno que tinha guardado como investimento para ajudar com a festa e a entrada do apartamento do casal. Pai não precisava, ele disse, mas aceitou. Afinal, que pai não quer ver o filho começando a vida com alguma segurança? Foi por volta dessa época que encontrei o Impala abandonado num ferro velho. Estava em condições deploráveis, enferrujado, sem motor, com os estofados destruídos por décadas de abandono. Mas era exatamente igual ao carro que meu pai teve quando eu era criança, antes de precisar vendê-lo para pagar dívidas. "Rodrigo", eu disse no domingo seguinte,
Encontrei um projeto para nós. Vamos restaurar um Impala 67, igual ao que seu avô tinha. Vai ser nosso projeto de pai e filho. Ele pareceu empolgado no início. Apareceu nos 2 primeiros finais de semana. Ajudou a desmontar algumas peças, tirou fotos para mostrar aos amigos. Meu pai é incrível, escreveu ele numa rede social com uma foto nossa diante do carro desmontado. Projeto de restauração em família. Mas logo as ausências começaram. Estou exausto do trabalho, pai. Patrícia quer visitar os pais dela. Tem um amigo fazendo aniversário. Preciso resolver umas coisas do apartamento. Aos poucos, o nosso projeto virou o meu projeto. As visitas dominicais também começaram a rarear. De toda semana, passaram a ser quinzenais, depois mensais. Sempre com desculpas plausíveis, sempre com promessas de que semana que vem compenso. Eu continuei trabalhando no Impala. Cada peça encontrada, cada parafuso polido, cada detalhe restaurado, era uma conversa silenciosa com meu pai. Uma homenagem à minha infância, um legado que eu esperava passar adiante. Quando Rodrigo e Patrícia começaram a enfrentar dificuldades financeiras devido a investimentos mal-sucedidos dele, não hesitei em ajudar. Pai, pode me emprestar 40 mil? Prometo devolver em 6 meses. Os 6 meses viraram 1 ano, depois 2. O dinheiro nunca voltou e eu nunca cobrei. Então vieram mais pedidos. Para a reforma do apartamento, para a troca do carro de Patrícia, para um curso de especialização. Em silêncio, eu ia transferindo as economias que havia guardado para minha própria aposentadoria. Ele é meu único filho, justificava para mim mesmo. De que adianta eu guardar dinheiro? Para quem, se não para ele? Foi nessa época que o relacionamento começou a mudar mais visivelmente. Os almoços de domingo, agora raros, tornaram-se encontros apressados. Rodrigo olhava constantemente para o relógio. As conversas se tornaram superficiais. Quando eu falava sobre o Impala que continuava restaurando, lentamente, ele revirava os olhos. Ainda está com essa fixação, pai? Patrícia, que no início do casamento era afetuosa e atenciosa, passou a mal disfarçar a impaciência quando eu estava por perto. Interrompia minhas histórias. Fazia comentários sobre como o apartamento deles era pequeno para receber visitas. Insinuava que eu deveria procurar amigos da minha idade para não ficar dependendo emocionalmente do Rodrigo. Eu engolia tudo em silêncio. Afinal, o que um pai solitário pode fazer se não aceitar as migalhas de atenção que o filho ocupado oferece? Existem sinais que um pai, em seu amor incondicional, escolhe não ver. Como aquela vez, 3 anos atrás, quando cheguei de surpresa no aniversário do Rodrigo com um bolo caseiro, receita da mãe dele, e ouvi Patrícia sussurrando no corredor. Seu pai não podia ter avisado antes de aparecer? Já convidamos nossos amigos, vai ficar estranho ele aqui, não tem nada a ver com a nossa turma. Rodrigo respondeu em voz baixa. Relaxa. Ele não vai ficar muito tempo. Digo que estou cansado e logo ele vai embora. Fingi que não ouvi. Entreguei o bolo, cantei parabéns sozinho, pois ninguém se juntou a mim, e saí 20 minutos depois, alegando que estava com dor de cabeça. No carro, estacionado 2 quadras abaixo, chorei como não chorava desde o enterro de Helena. Ou quando Rodrigo me pediu emprestado meu cartão de crédito para uma emergência, e ao verificar a fatura, descobri compras em lojas de luxo e restaurantes caros. Quando questionei, ele respondeu irritado. Você disse que podia usar para o que precisasse, não especificou que tinha que ser só mercado ou farmácia. E eu recuei, como sempre recuava. Claro, filho, só me pegou de surpresa o valor. Depois vieram os pequenos empréstimos que nunca foram devolvidos. Primeiro, para investimentos seguros que dariam grande retorno. Depois, para oportunidades imperdíveis. Por fim, simplesmente para ajudar até o próximo salário. As quantias foram aumentando. De alguns, milhares para dezenas de milhares. O dinheiro que eu havia reservado para minha aposentadoria, para garantir que nunca seria um peso para meu filho na velhice, foi desaparecendo. Quando Rodrigo soube que eu tinha vendido um terreno no litoral para continuar ajudando-o, sua reação me surpreendeu.
Fez bem, pai. Aquele terreno era só dor de cabeça com impostos. E no fim, esse dinheiro vai ser meu mesmo um dia, não é? Melhor aproveitar agora que precisamos. Aquela frase, esse dinheiro vai ser meu mesmo um dia. Deveria ter acendido todas as luzes de alerta possíveis. Mas um pai tem uma capacidade infinita de justificar as ações do filho. Ele só está sendo prático, disse a mim mesmo. Não é como se estivesse sendo ganancioso. Depois que Rodrigo se casou, notei outra mudança. Se antes ele pelo menos fingia interesse nas minhas histórias, agora mal disfarçava o tédio. Chegou ao ponto de me interromper no meio de um relato sobre meu tempo no exército para mostrar algo no celular para Patrícia. Pai, essa história do quartel a gente já ouviu 1000 vezes. Ele disse certa vez quando tentei compartilhar com um amigo deles que estava visitando. O constrangimento que senti foi físico. Um rubor quente que subiu pelo pescoço até as orelhas, enquanto todos na sala fingiam que nada de estranho havia acontecido. Mesmo assim, continuei tentando manter a família unida. Convidava-os para almoços, oferecia-me para ajudar com reformas no apartamento, sugeria viagens curtas para a praia. As recusas eram constantes, e as desculpas cada vez menos elaboradas. Estamos ocupados virou a resposta padrão. Uma das memórias mais dolorosas foi quando, depois de meses trabalhando nos finais de semana como consultor para juntar dinheiro, ofereci pagar uma viagem para os 3, eu, Rodrigo e Patrícia, para conhecerem Portugal, terra dos meus antepassados. Pai, se você quer mesmo nos ajudar, disse Rodrigo, melhor depositar o valor da sua passagem na nossa conta. Estamos precisando trocar os móveis da sala e isso ajudaria mais do que uma viagem. Você pode ir sozinho, aproveitar para descansar. Engoli seco e transferi o dinheiro no dia seguinte. Nunca fui a Portugal. Eles nunca compraram os móveis, pelo menos não que eu tenha visto nas raras vezes em que fui convidado ao apartamento depois disso. Foi nessa época que intensifiquei o trabalho no Impala. O carro se tornou meu confidente silencioso, o depositário das histórias que ninguém mais queria ouvir. Enquanto lixava a lataria, contava em voz alta memórias da infância. Enquanto ajustava o motor, explicava como tinha conhecido Helena. Enquanto costurava o estofado, descrevia como Rodrigo era quando bebê. O Impala virou uma extensão da minha alma. Cada peça restaurada era uma pequena vitória contra o tempo, contra o esquecimento, contra a solidão. Não era mais apenas um carro, era a materialização física das minhas memórias, dos meus valores, do legado que eu queria deixar. Um domingo, depois de semanas sem vê-lo, Rodrigo apareceu sem avisar. Encontrou-me na garagem trabalhando no carro. Pai, esse carro está ficando incrível, ele disse, e por um momento vi um lampejo do menino que ele foi um dia. Quando vai ficar pronto? Em alguns meses, respondi, com o coração aquecido pelo seu interesse repentino. Quero que esteja perfeito. Ele passou a mão pelo capô recém-pintado. Sabe, pai, você sempre disse que esse carro seria meu um dia. Sorri, emocionado com a conexão restabelecida. Claro que será. Seu filho, é para isso que estou restaurando. Para ser seu legado algo que você possa passar para seus filhos um dia, contando sobre seu avô e seu bisavô. Ele sorriu de volta, mas havia algo em seus olhos que eu não conseguia interpretar na época. Algo calculista que eu, em minha esperança renovada, escolhi ignorar. O Impala estava quase pronto quando os pedidos de dinheiro se tornaram mais frequentes e mais urgentes. Rodrigo começou a falar de um negócio próprio que queria abrir, uma consultoria financeira. Preciso de um capital inicial, pai. Uns 200 mil. Sei que você não tem isso parado, mas pode hipotecar a casa. Afinal, a casa um dia será minha mesmo, certo? É um investimento no futuro da família. Pela primeira vez, hesitei. A casa era a única segurança que me restava para a velhice, que já se aproximava. Estava com 63 anos, aposentado há pouco, com uma pensão razoável, mas não extraordinária. Filho, preciso pensar. A casa é minha única garantia de... Ele me interrompeu. Irritado. De quê? De ter onde morar?
Você sabe muito bem que sempre terá lugar conosco se precisar. O tom não combinava com as palavras aparentemente generosas. Havia algo de condescendente, como se estivesse falando com uma criança teimosa ou um idoso senil que não entendia o próprio bem. Vou pensar, repeti. Foi quando as visitas cessaram completamente. As chamadas não eram atendidas. Mensagens recebiam respostas monossilábicas. Dias depois, tentei aparecer no apartamento deles algumas vezes, mas sempre havia desculpas na portaria. Senhor Rodrigo pediu para avisar que está saindo, ou Senhora Patrícia informou que estão com visita. Em uma dessas tentativas, escutei claramente a voz do meu filho instruindo o porteiro pelo interfone. Diga que não estamos. E da próxima vez ligue antes de deixar ele subir. O porteiro, um senhor mais velho que eu, olhou-me com uma mistura de pena e solidariedade masculina que só homens de nossa geração compreendem. Aquele olhar dizia: também tenho filhos que me tratam como inconveniente. A dor de ser rejeitado pelo próprio filho tem um sabor particular para um homem, especialmente para um homem da minha geração, criado para ser forte, para prover, para nunca demonstrar fraqueza. Não há grupo de apoio para pais abandonados. Não há compreensão social para o homem idoso que se sente descartado após uma vida de sacrifícios. Tentei conversar com meu único amigo próximo, Juvenal, que conhecia desde os tempos do exército. Você já tentou falar com ele claramente? Perguntou Juvenal enquanto pescávamos, uma das raras atividades que eu ainda me permitia. Toda vez que tento abordar o assunto, ele desvia. Diz que estou exagerando, que estou ficando paranoico com a idade. Juvenal suspirou. Ele entendia. Seu filho havia se mudado para o exterior 10 anos antes e raramente dava notícias. É difícil para homens como nós, Carlos. Fomos criados para não reclamar, para aguentar tudo calados. E quando tentamos expressar que estamos sofrendo, ninguém leva a sério. Ah, é só um velho ranzinza, eles pensam. Ele estava certo. Havia tentado conversar com minha vizinha, Dona Cida, sobre o assunto, e ela respondeu: ah, mas filho é assim mesmo, sempre ocupado. Não leve para o lado pessoal. Como se anos de rejeição sistemática pudessem não ser levados para o lado pessoal. O pior era o impacto na minha saúde. Comecei a ter problemas para dormir. A pressão arterial, sempre controlada, disparou. Desenvolvi uma gastrite nervosa que nenhum medicamento parecia resolver completamente. Meu médico, Dr. Paulo, foi direto. Seu corpo está reagindo ao estresse emocional, Carlos. Precisa resolver o que está causando tanta ansiedade. Mas como resolver? Como um homem de 64 anos confronta o filho de 32 sobre abandono emocional? Como dizer, seu comportamento está me machucando, sem soar fraco, necessitado, patético? Passei a me concentrar ainda mais no Impala. O carro estava quase pronto, faltavam apenas alguns ajustes no motor, pequenos, detalhes no acabamento interno. Quando trabalhava nele, era o único momento em que não pensava na dor do abandono. Em uma tarde particularmente difícil, após saber por um conhecido que Rodrigo e Patrícia tinham feito uma grande festa de aniversário para ela e não me convidaram, tive uma tontura forte na garagem. Apoiei-me no Impala para não cair. Respirei fundo, sentindo o cheiro de couro novo dos bancos que eu mesmo havia restaurado. Foi então que decidi escrever a carta. Não sei bem o que me motivou. Talvez fosse a sensação de que o Impala, agora quase concluído, era o último elo real entre mim e meu filho. Ou talvez fosse o pressentimento de que, uma vez que eu me recusasse definitivamente a hipotecar a casa, até esse elo se romperia. Sentei-me à mesa da cozinha com papel e caneta. Palavras que havia engolido por anos começaram a fluir. Escrevi sobre meu pai e como ele me ensinou a valorizar o trabalho bem feito. Escrevi sobre Helena e como sua morte havia tornado Rodrigo o centro do meu universo. Escrevi sobre os sacrifícios que um pai faz, não como cobrança, mas como contexto para explicar o amor. Um homem se define pelo que constrói e pelo que deixa para trás. Escrevi no final. Este carro não é apenas um objeto.
É a materialização do amor que tenho por você, da conexão com meu pai, das lições que espero que um dia você passe adiante. Quando estiver pronto, será seu, como sempre prometi. Espero que, quando dirigir, sinta não apenas o poder do motor, mas o poder das 3 gerações de homens que tornaram isso possível. Dobrei a carta, coloquei em um envelope e escondi-o no porta-luvas do Impala. Não era para ser encontrada imediatamente. Era mais um testemunho, algo que ele descobriria talvez anos depois, quando eu já não estivesse aqui. Uma semana depois, Rodrigo finalmente atendeu uma das minhas ligações. Mas não era para um reencontro, era para falar de dinheiro. Pai, preciso saber se pensou sobre a hipoteca. Filho, não posso fazer isso. A casa é minha. Única segurança. Silêncio do outro lado da linha. Então, em tom frio, entendo. Então não posso contar com você. Rodrigo, você já contou comigo para muita coisa. Paguei sua faculdade, ajudei na entrada do seu apartamento, emprestei dinheiro que nunca foi devolvido. Só não posso arriscar ficar sem teto na velhice. Claro, sua voz era puro gelo. Agora que preciso de verdade, você vem com essa conversa de já te ajudei muito. Típico. Todos os pais fazem isso. Ajudam com o básico que é obrigação deles e depois jogam na cara. Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Uma vida de engolir palavras, de aceitar migalhas de atenção, de justificar comportamentos ingratos, tudo culminou naquela conversa. Filho, isso não é justo. Você sabe muito bem que... Olha, pai, estou ocupado agora, tenho uma reunião, a gente se fala depois. E desligou. Foi a última conversa que tivemos antes daquele domingo, quando ouvi o ronco do motor do Impala se afastando pela rua. Depois que Rodrigo saiu da minha casa naquele domingo, deixando o maço de dinheiro sobre a mesa, pagamento parcial pelo Impala que ele não tinha direito de vender, fiquei paralisado por horas, literalmente sentado na poltrona da sala, olhando para o vazio, incapaz de processar o que havia acontecido. A noite caiu. Não acendi as luzes, não comi, não bebi água, apenas fiquei ali, como uma estátua de dor, enquanto algo fermentava dentro de mim. Foi só quando o relógio da cozinha bateu meia-noite que me levantei. Como se despertasse de um transe, caminhei até o espelho do corredor. A imagem que me encarou de volta era a de um homem derrotado. Olhos vermelhos, ombros caídos, uma expressão de quem carrega o mundo nas costas por tempo demais. Quem é você? Perguntei em voz alta para o homem no espelho. O silêncio da casa vazia foi a única resposta. Quem é você? Repeti, mais forte dessa vez. E então, como se outra pessoa falasse pela minha boca, você é Carlos Roberto Mendes, filho de Antônio, o melhor mecânico que essa cidade já conheceu, marido de Helena, que te amou até seu último suspiro, engenheiro respeitado que construiu pontes que ainda estarão de pé quando todos já tiverem te esquecido. Você é um homem que criou sozinho um filho, que trabalhou até os ossos doerem para dar a ele oportunidades que você nunca teve. Você não é um capacho. Você não é um banco. Você não é um velho inútil que pode ser descartado. Senti algo queimando dentro do peito. Não era mais a dor surda que me acompanhava há anos. Era algo diferente, algo que não sentia há muito tempo. Raiva, indignação, respeito próprio. Naquela noite, tomei uma decisão. Não seria mais o pai caixa eletrônico. Não engoliria mais desrespeitos em nome de uma paz familiar que só existia na minha cabeça. Não morreria como um velho tolo que deu tudo e recebeu migalhas em troca. No dia seguinte, liguei para meu advogado, Dr. Marcos, amigo de longa data. Marcos, preciso de sua ajuda para algumas questões legais. Claro. Carlos, tudo bem com você? Sua voz está diferente. Estou mudando, Marcos. Finalmente estou mudando. Nos encontramos naquela mesma tarde. Expliquei a situação com o Impala, a venda sem minha autorização, os anos de exploração financeira. Enquanto falava, percebi que era a primeira vez que verbalizava tudo aquilo para outra pessoa. Era como drenar um abscesso,
Doloroso, mas necessário. Marcos ouviu tudo em silêncio, tomando notas ocasionais. Quando terminei, ele tirou os óculos e olhou-me diretamente nos olhos. Carlos, isso é grave. Seu filho vendeu uma propriedade que não era dele. Isso tem implicações legais sérias. Não quero processar meu filho, Marcos. Entendo, mas precisamos pelo menos recuperar o carro. E quanto ao resto, acho que está na hora de você proteger seu patrimônio. Passamos as horas seguintes elaborando um plano. Primeiro, uma notificação oficial à concessionária informando que a venda havia sido feita sem autorização do proprietário legal. Depois, uma reorganização completa dos meus bens. Criação de um testamento claro com cláusulas específicas sobre como e quando Rodrigo teria acesso a qualquer coisa. E a casa? Perguntou Marcos. Você mencionou que ele insiste para você hipotecá-la. A casa fica no meu nome até o fim. Quando eu partir, se ele merecer, será dele. Caso contrário, tenho outros planos. Marcos sorriu pela primeira vez naquela conversa difícil. Finalmente está pensando como um homem de negócios, Carlos. Não apenas como um pai. Saí do escritório com um peso a menos nos ombros e um plano claro. No caminho para casa, parei na concessionária Estrela. Precisava ver o Impala uma última vez antes de iniciar o processo legal. O gerente, um homem chamado Alberto, me recebeu com a cordialidade artificial típica de vendedores. Quando mencionei o Impala azul, seu sorriso vacilou. Ah, o Impala! Um carro magnífico. Seu filho nos disse que era herança de família. E era, mas ele não tinha autorização para vender. Sou o proprietário legal. Alberto empalideceu. Senhor Mendes, isso é complicado. O carro já está vendido. Saiu ontem para o novo proprietário. Senti o chão fugir sob meus pés. Tarde demais. O último vínculo tangível com meu pai, com as memórias de família, com anos de trabalho dedicado. Tudo perdido. Para quem? Consegui perguntar. Sinto muito, não posso revelar informações do comprador. Estava prestes a sair, derrotado pela segunda vez em menos de 48 horas, quando Alberto acrescentou. Mas houve algo estranho. Quando fizemos a revisão final antes da entrega, encontramos uma carta no porta-luvas. Ia chamar seu filho para verificar se era algo importante, mas ele disse que provavelmente era só algum manual antigo que podíamos descartar. Meu coração acelerou. A carta. Minha carta. E o que fizeram com ela? Está no meu escritório. Algo me dizia que não devia simplesmente jogá-la fora. Minutos depois, Alberto voltou com o envelope selado, exatamente como eu o havia deixado. Meu nome estava escrito na frente, em letra cursiva, a mesma que havia usado para ensinar Rodrigo a escrever décadas atrás. Esta carta é minha, disse. Eu a escrevi para meu filho, para quando eu não estivesse mais aqui. Alberto assentiu, compreensivo. Achei que podia ser algo assim. Tomei a liberdade de anotar o contato do novo proprietário. Ele me entregou um cartão junto com a carta. Um homem chamado Ricardo Vanzella. Parece ser um colecionador. Agradeci a Alberto com um aperto de mão firme. Um gesto simples entre homens que entendem o valor das coisas que não podem ser compradas. Voltei para casa com a carta na mão e o nome do novo proprietário do Impala anotado. Uma parte do plano tinha mudado, mas a resolução continuava a mesma. Estava na hora de Carlos Roberto Mendes retomar as rédeas da própria vida. Liguei para Ricardo Vanzella naquela mesma noite. Expliquei a situação sem rodeios, como meu filho havia vendido o carro sem autorização, como aquele veículo representava mais que metal e couro para mim. Senhor Mendes, disse Ricardo após ouvir minha história, sou colecionador há mais de 20 anos. Cada carro na minha coleção tem uma história, um significado. Jamais ficaria com um veículo obtido dessa forma. Marcamos um encontro para o dia seguinte. Eu levaria os documentos originais do Impala e ele me devolveria o carro. Quanto ao valor pago, disse ele, isso é entre você e seu filho. Não quero me envolver nessa parte. Enquanto desligava o telefone, senti algo que não sentia há muito tempo. Justiça sendo feita. E a satisfação de ser tratado com respeito por outro homem.
Faltava uma peça no quebra-cabeça, a mais difícil, confrontar Rodrigo. Em vez de ligar, mandei uma mensagem simples. Amanhã, às 10h na minha casa. Assunto sério sobre o Impala. Não falte. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi um sono profundo e sem sonhos. O sono de um homem que finalmente decidiu se levantar, depois de ser derrubado muitas vezes. O relógio da sala marcava exatamente 10h, quando a campainha tocou. Rodrigo sempre foi pontual, um hábito que eu havia incutido nele desde pequeno. Um homem que não respeita o tempo dos outros não respeita nada, costumava dizer meu pai. Abri a porta com calma, controlando a tempestade que rugia dentro de mim. Rodrigo estava ali, com seu terno caro e sapatos italianos que eu sabia que custavam mais do que eu ganhava em um mês de aposentadoria. Bom dia, pai, ele disse, com aquela confiança de quem acredita que o mundo gira ao seu redor. Qual é a emergência? Entre, respondi, mantendo a voz firme. Temos muito a conversar. Na sala, sobre a mesa de centro, estavam dispostos vários documentos. O contrato original de compra do Impala, os recibos de todas as peças que comprei durante a restauração, o documento de transferência que Rodrigo havia forjado para vender o carro, e no centro de tudo, a carta que eu havia escrito, ainda lacrada. Rodrigo olhou para os papéis, depois para mim. Pela primeira vez vi um lampejo de incerteza em seus olhos. O que é tudo isso? Isso, filho, é o rastro de papel da sua traição. Suas sobrancelhas se ergueram surpresas com meu tom direto. Traição. Pai, você está exagerando. Foi só um carro velho que não era seu para vender, interrompi. Um carro que representava a conexão entre 3 gerações de homens da nossa família. Um carro que eu restaurei com minhas próprias mãos, enquanto você estava ocupado demais para passar tempo com seu pai. Rodrigo bufou impaciente. Já disse que precisava do dinheiro. E você sempre falou que o carro seria meu um dia. Um dia, sim. Depois que eu morresse. Ou quando eu decidisse te dar, porque eu sou o proprietário legal. Apontei para os documentos. O senhor Ricardo Vanzella, o homem que comprou o Impala, está devolvendo-o a mim hoje à tarde. Ele entende o valor das coisas, diferentemente de você. O rosto de Rodrigo empalideceu. Depois avermelhou de raiva. Você não pode fazer isso. Já gastei parte do dinheiro. Isso é problema seu. Aliás, você vai devolver cada centavo ao senhor Vanzella. Já combinei com ele. Se não fizer isso, ele está disposto a ir à polícia prestar queixa por estelionato. Rodrigo desabou no sofá, a arrogância repentinamente substituída por pânico. Pai, não tenho como devolver. Investi em um negócio que provavelmente vai dar errado, como todos os seus outros investimentos que eu financiei ao longo dos anos. Minha voz estava calma, mas carregada, de uma autoridade que eu não demonstrava há décadas. Mas esse não é mais meu problema. Como assim não é seu problema? Sou seu filho. Sim, você é. E durante anos eu confundi ser pai com ser um caixa eletrônico ambulante. Achei que amor significava dar tudo sem nunca exigir nada em troca, nem mesmo respeito básico. Abri uma pasta e tirei mais documentos. Aqui está a lista de todo o dinheiro que você me pediu emprestado nos últimos 5 anos. Totaliza R$327 mil. Dinheiro que era para minha aposentadoria, para garantir que eu não precisasse depender de você na velhice. Rodrigo olhava para os números, atônito. E aqui, continuei, tirando outro papel da pasta, está um acordo que meu advogado redigiu. A partir de hoje, qualquer dinheiro que você queira da minha parte será emprestado com termos oficiais, juros e datas de pagamento definidas. Não haverá mais transferências de pai para filho, apenas transações de adulto para adulto. Isso é ridículo. Somos família, não? Parceiros de negócios. Exatamente. Somos família. E família significa respeito mútuo, não exploração unilateral. Foi quando seu celular tocou. Ele atendeu nervoso e seu rosto ficou ainda mais pálido enquanto escutava. Como assim, conta bloqueada? Ele gaguejou. Deve haver algum engano. Sim, vou resolver isso imediatamente. Quando desligou, olhou para mim com acusação nos olhos. O que você fez?
Eu? Nada. Mas parece que o banco finalmente percebeu as irregularidades nas suas contas. Talvez aquele investimento imperdível não fosse tão legal quanto você pensava. Preciso sair agora, ele disse, levantando-se. Continuamos essa conversa depois. Não, Rodrigo. Terminamos agora. Você vai sentar e ouvir tudo o que tenho a dizer. Pela primeira vez na vida adulta você vai realmente me escutar. Algo no meu tom, talvez a certeza inabalável de um homem que finalmente encontrou sua espinha dorsal, fez com que ele se sentasse novamente. A casa que você queria que eu hipotecasse para financiar seus negócios está oficialmente protegida em um trust. Você só terá acesso a ela se demonstrar que mudou, que entendeu o valor do respeito e da responsabilidade. Caso contrário, quando eu partir, a casa será vendida e o dinheiro doado para uma instituição de órfãos. Crianças que, diferentemente de você, realmente precisam de apoio. Você não pode fazer isso. Sou seu único filho. Posso e fiz. Os papéis já foram assinados ontem. Vi o momento exato em que a realidade da situação atingiu Rodrigo. O momento em que percebeu que o pai capacho, o pai caixa eletrônico, o pai invisível, havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem com dignidade própria, com limites claros, com respeito por si mesmo. E quanto a isso, continuei, apontando para a carta lacrada. Era algo que eu havia deixado no Impala para você encontrar depois que eu morresse. Palavras que eu queria que você lesse quando eu não estivesse mais aqui para dizê-las. Mas agora percebo que preciso dizê-las em vida, olhando nos seus olhos. Abri o envelope e comecei a ler em voz alta. Cada palavra da carta, sobre meu pai, sobre Helena, sobre os sacrifícios silenciosos de um homem por seu filho, caía como uma pedra no silêncio da sala. Quando terminei, havia lágrimas nos olhos de Rodrigo. Pai, eu não sabia. Nunca pensei que... Esse é o problema, filho. Você nunca parou para pensar no que significa ser um homem de verdade. Achou que ser homem era ter coisas, exibir status, impressionar os outros. Meu pai me ensinou que ser homem é construir, proteger, honrar sua palavra. É deixar o mundo melhor do que encontrou, nem que seja apenas consertando algo quebrado. Nesse momento, a campainha tocou. Era Ricardo Vanzella, pontual como combinado, trazendo as chaves do Impala. Quando abri a porta, o Impala estava estacionado em frente à casa, brilhando ao sol como uma joia azul metálica. Ricardo, um homem de meia idade com o rosto marcado pelo tempo, mas com olhos gentis, estendeu-me as chaves. Senhor Mendes, seu carro está de volta. Confesso que, mesmo no pouco tempo que o tive, apaixonei-me por ele. A restauração é impecável. Obrigado por entender o valor além do preço, respondi, apertando sua mão. Rodrigo apareceu atrás de mim, visivelmente constrangido. Senhor Vanzella, disse meu filho com voz trêmula, eu sinto muito pelo transtorno. Vou ressarcir todo o valor que pagou com juros. Ricardo olhou para ele e depois para mim, percebendo a dinâmica da situação. Espero que sim. Jovem, mais importante, espero que entenda o que está perdendo ao tratar seu pai dessa forma. Meu próprio pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Daria tudo para ter mais um dia com ele. As palavras de Ricardo, um estranho, pareceram atingir Rodrigo de uma forma que as minhas nunca conseguiram. Ele baixou os olhos, genuinamente envergonhado pela primeira vez em anos. Depois que Ricardo se foi, voltamos para dentro. Rodrigo parecia menor, mais jovem, como se as camadas de arrogância tivessem sido arrancadas, revelando o menino inseguro por baixo. O que acontece agora? Ele perguntou finalmente. Agora você vai embora. Vai resolver sua vida, enfrentar as consequências dos seus atos. E quando estiver pronto para ser um filho, não um parasita, mas um filho de verdade, a porta estará aberta para conversarmos. Como homens. E se eu nunca estiver pronto? Sua voz era quase um sussurro. Olhei-o diretamente nos olhos. Então terei perdido um filho, mas recuperado a mim mesmo. E entre os dois, neste momento da minha vida, sei qual é mais importante.
As primeiras semanas após o confronto com Rodrigo foram as mais difíceis. A casa, sempre silenciosa, parecia agora ecoar com fantasmas de conversas não realizadas, de um relacionamento que talvez nunca mais fosse o mesmo. Houve momentos em que a dúvida me consumia. Teria sido muito duro? Teria cruzado uma linha de onde não havia retorno? Uma tarde, enquanto olhava pela janela para o Impala estacionado na garagem, percebi que estava chorando, não pelas lágrimas que descia pelo meu rosto, mas pela sensação de aperto no peito, pela respiração entrecortada. Um homem da minha geração não foi ensinado a chorar, não teve permissão para mostrar fragilidade. Tivemos que engolir a dor, disfarçá-la como irritação ou silêncio obstinado. Foi Juvenal quem me salvou desse primeiro período de isolamento. Apareceu sem avisar num domingo, carregando equipamentos de pesca. Levanta dessa poltrona, Carlos. O rio está esperando e os peixes não. Vão-se pescar sozinhos. Comecei a dar desculpas, estava cansado. Tinha coisas para resolver, não estava com humor. Um homem precisa de propósito tanto quanto precisa de ar, ele respondeu, ignorando minhas objeções. Vamos, o dia está bonito demais para desperdiçar dentro de casa. Aquela pescaria foi o início de uma nova rotina. Juvenal começou a me incluir em seu círculo de amigos. Outros homens na casa dos 60 anos, alguns divorciados, outros viúvos, todos com histórias de perdas e recomeços. Homens que entendiam, sem precisar de muitas palavras, o que eu estava enfrentando. Eduardo, um professor aposentado de 67 anos, havia sido abandonado pelo filho que se mudou para o exterior e nunca mais entrou em contato. Mandei dinheiro para a faculdade dele durante anos. Quando me aposentei e o dinheiro ficou curto, as ligações pararam de vir. Cláudio, ex-militar de 70 anos, tinha 3 filhas que disputavam sua casa enquanto ele ainda estava vivo. Tive que fazer como você. Carlos, criar um trust, deixar claro que meus bens só serão distribuídos conforme minhas condições. Esses homens me mostraram que eu não estava sozinho, que minha história, embora dolorosa, não era única, que havia vida, uma vida digna, com propósito, além do papel de pai. Comecei a redescobrir prazeres simples que havia abandonado durante décadas de trabalho incessante. Pescar ao amanhecer, jogar dominó com os amigos numa tarde de sábado, assistir ao pôr do sol na praça da cidade, observando as famílias passearem, sem o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Mas foi o Impala que realmente me trouxe de volta à vida. 2 semanas após recuperá-lo, recebi um telefonema inesperado. Sr. Mendes, aqui é Paulo, da revista Clássicos Automotivos. Um amigo nosso, Ricardo Vanzella, mencionou seu Impala 67. Estamos preparando uma matéria especial sobre carros restaurados por seus proprietários. Podemos marcar uma entrevista? Aquela entrevista mudou tudo. O fotógrafo da revista passou uma tarde inteira fotografando cada detalhe do carro. O jornalista gravou por horas, enquanto eu explicava cada etapa da restauração, cada peça que havia sido um desafio encontrar, cada técnica que tive que aprender para fazer o trabalho eu mesmo. A matéria foi publicada 1 mês depois. Impala 67, obra-prima de 3 gerações. 6 páginas de fotos e texto contando não apenas a história do carro, mas minha história. A foto principal mostrava minhas mãos, envelhecidas, manchadas pelo tempo, com calos visíveis apoiadas no volante do Impala. A legenda dizia: as mãos que construíram mais que um carro, construíram um legado. O impacto foi imediato. Começaram a chegar e-mails, telefonemas, outros proprietários de carros clássicos querendo conselhos, clubes de automobilismo convidando para exposições, um canal de YouTube propondo uma série de vídeos sobre restauração artesanal. Aos 64 anos, eu estava começando uma nova carreira, uma baseada não no que eu podia dar aos outros, mas no que eu podia criar com minhas próprias mãos. Foi em um desses eventos de carros clássicos que conheci Marta, uma viúva de 62 anos com um Plymouth Fury herdado do marido, que não sabia como mantê-lo.
Começamos conversando sobre carburadores e terminamos falando sobre a vida, sobre perdas, sobre recomeços. Nossa amizade cresceu lentamente, sem pressa. Ela me entendia de uma forma que poucas pessoas conseguiam. Também havia sido deixada para trás, também conhecia a dor de dar tudo e não receber nem mesmo gratidão em troca. Meu filho me visita uma vez por ano, no máximo, ela me contou durante um jantar. Quando vem, passa metade do tempo no celular. É como se eu fosse apenas um item na lista de obrigações dele, algo para riscar e seguir em frente. Dói, não é? Respondi. Mas aprendi que não podemos viver para os filhos. Temos que viver para nós mesmos também. Ela sorriu, com os olhos brilhando de uma forma que me lembrou Helena. Essa é a lição mais difícil para pais como nós, mas talvez a mais importante. Nos meses seguintes, minha vida passou por uma transformação que jamais teria imaginado. A garagem foi transformada em uma pequena oficina, onde comecei a aceitar projetos de restauração de peças específicas para outros colecionadores. Não cobrava muito. Fazia mais pelo prazer de trabalhar com as mãos, de criar algo durável em um mundo de coisas descartáveis. Minha saúde melhorou. A pressão arterial normalizou. A gastrite desapareceu. Comecei a caminhar todas as manhãs com Juvenal e outros amigos do grupo, que agora chamávamos informalmente de Clube dos Sobreviventes. Homens que, como eu, estavam aprendendo a viver a terceira idade com dignidade, com propósito. Rodrigo ficou em silêncio por quase 6 meses. Nenhuma ligação, nenhuma visita. Soube por conhecidos em comum que ele teve problemas sérios com as dívidas, que precisou vender o carro de luxo, que Patrícia o deixou quando o dinheiro começou a faltar. Não senti alegria com suas dificuldades, apenas uma triste confirmação do que eu já sabia. Ele havia construído sua vida sobre areia, sobre dinheiro fácil e aparências. Sem a fonte inesgotável que eu havia sido por anos, seu castelo de cartas estava desmoronando. Foi numa tarde de domingo que ele apareceu. Estava mais magro, com olheiras profundas, vestindo roupas simples em vez dos ternos caros de antes. Fiquei na varanda, esperando que ele tomasse a iniciativa. Pai, ele disse finalmente, a voz baixa. Posso entrar? Claro, respondi, abrindo espaço, mas não me movendo para abraçá-lo como teria feito antes. Sentamos na sala, o silêncio pesado entre nós. Vi a matéria sobre o Impala, ele disse finalmente. Fiquei orgulhoso. Obrigado. Pai, Ele engoliu em seco, claramente desconfortável com o que estava prestes a dizer. Eu errei, muito. Não apenas com o carro, mas com tudo. Não disse nada. Deixei que ele encontrasse as palavras sozinho, sem ajudá-lo, sem facilitar como sempre fiz. Perdi quase tudo nos últimos meses. Patrícia se foi. O apartamento também. Estou morando num lugar pequeno, trabalhando em um emprego normal pela primeira vez na vida. E como está sendo? Ele deu um sorriso fraco. Difícil, mas real. Pela primeira vez estou vivendo sem fantasias, sem atalhos. Assenti, reconhecendo a honestidade em suas palavras. Não vim pedir dinheiro, ele acrescentou rapidamente. Nem para voltar para casa. Só vim pedir desculpas e perguntar se algum dia poderemos tentar de novo. Como pai e filho, mas diferentes dessa vez. Olhei para o homem sentado à minha frente. Não era mais o menino que eu havia criado, nem o adulto arrogante que havia me explorado por anos. Era alguém no meio do caminho, alguém tentando encontrar seu próprio valor. O caminho de volta é longo, filho. Não será rápido nem fácil. Temos muita história para desconstruir antes de construir algo novo. Eu sei. Estou disposto a tentar se você estiver. Estendi a mão, não para abraçá-lo, mas para um aperto formal, de homem para homem. Podemos começar com um almoço a cada 2 semanas, ver como as coisas progridem. Ele apertou minha mão, com os olhos marejados. Obrigado, pai. Antes de sair, ele parou na garagem, olhando para o Impala, que agora estava cercado de troféus de exposições e fotos emolduradas da matéria na revista. Ele está ainda mais bonito do que eu lembrava,
disse, porque agora você está vendo realmente o carro, não apenas o valor que poderia tirar dele. Ele assentiu, compreendendo a lição maior por trás das minhas palavras. Um dia, disse antes de partir, gostaria de aprender como você fez tudo isso, se estiver disposto a me ensinar. Um dia, talvez, respondi. Quando estiver pronto para valorizar o processo, não apenas o resultado. Tem silêncios de pai que pesam mais que gritos, e nos meses que se seguiram depois daquele encontro com Rodrigo na garagem, muitos silêncios foram compartilhados entre nós. Nossos almoços quinzenais começaram formais, quase como reuniões de negócios. Conversas superficiais, cuidadosamente evitando assuntos que pudessem reabrir feridas ainda frescas. Ele falava sobre seu novo trabalho numa empresa de marketing digital, não como gerente ou diretor, mas como assistente comum, aprendendo o básico que nunca se importou em dominar quando tinha contatos, e o dinheiro do pai para abrir portas. É estranho ter chefe, ele comentou durante nosso terceiro almoço, alguém que pode dizer não para mim, que pode exigir que eu refaça algo. Notei uma humildade nova em sua voz. Não era autopiedade, mas uma espécie de reconhecimento tardio sobre como o mundo realmente funciona. Todo homem precisa aprender a receber nãos, respondi. Faz parte de crescer. Ele assentiu, absorvendo a verdade simples que muitos homens da sua geração nunca tiveram que enfrentar. Que limites não são obstáculos, mas parte do caminho. Foi durante esses encontros que comecei a ver um novo Rodrigo emergindo lentamente dos escombros do antigo. Um homem mais quieto, mais observador, menos centrado em si mesmo. Alguém que pela primeira vez na vida adulta estava realmente escutando os outros. Uma tarde, após 4 meses desses encontros comedidos, ele apareceu com uma caixa de papelão desgastada. Encontrei isso quando estava esvaziando o que restou do apartamento, disse, colocando a caixa sobre a mesa da cozinha. Achei que você gostaria de ver. Abri a caixa com cuidado. Dentro, dezenas de fotos antigas, desenhos infantis, pequenas lembranças que eu acreditava terem sido descartadas anos atrás. Um desenho em especial me chamou a atenção. Uma folha de papel amarelada pelo tempo, onde um Rodrigo de 6 anos havia desenhado a si mesmo e a mim, de mãos dadas, ao lado de um carro azul rudimentar. Eu me lembro desse, murmurei a voz subitamente rouca. Você desenhou depois que te mostrei uma foto do Impala do vovô Antônio. Rodrigo assentiu com os olhos fixos no desenho. Eu disse que um dia teríamos um carro igual. Você prometeu que sim. Ficamos em silêncio, contemplando como aquela promessa havia se realizado, mas de formas que nenhum de nós poderia prever. Como o símbolo daquela conexão havia se tornado também o símbolo da nossa fratura e agora, possivelmente, de nossa reconciliação. Pai, ele disse finalmente, sempre me perguntei, por que você continuou com o projeto do Impala mesmo depois que eu parei de aparecer para ajudar? A pergunta me pegou de surpresa. Não pela curiosidade em si, mas pelo genuíno interesse que percebi em sua voz. Porque alguns projetos não são sobre o resultado final, mas sobre o que aprendemos no caminho, respondi após um momento. Cada peça que eu restaurava era uma conversa com meu pai, com o meu passado. Era um jeito de processar perdas, de manter conexões vivas. Como a mamãe, senti um aperto no peito. Helena raramente era mencionada entre nós. Sua ausência havia se tornado um vácuo silencioso que ambos orbitávamos, mas nunca enfrentávamos diretamente. Sim, como sua mãe. Enquanto trabalhava no carro, eu conversava com ela na minha cabeça. Contava o que você estava fazendo, como estava crescendo. Imaginar que ela podia me ouvir tornava a solidão mais suportável. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, vi lágrimas nos olhos do meu filho. Não lágrimas manipuladoras ou autocompassivas, mas o choro genuíno de um homem confrontando perdas que nunca processou adequadamente. Nunca superei a morte dela, ele admitiu com voz trêmula. Acho que passei a vida toda fugindo daquela dor. Querendo mais, comprando mais, exigindo mais.
como se coisas materiais pudessem preencher aquele buraco. Naquele momento, entendi algo fundamental sobre meu filho que havia me escapado por anos. Sua ganância, sua sensação de direito a tudo, não eram apenas falhas de caráter. Eram sintomas de um luto não resolvido, de um menino que perdeu a mãe cedo demais e nunca encontrou um modo saudável de processar aquela ausência. Você se parece com ela, sabia? Disse, permitindo-me finalmente compartilhar uma observação que havia guardado por anos. Tem o mesmo sorriso, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está pensando. Ele sorriu através das lágrimas, absorvendo aquela conexão com uma mulher que havia se tornado quase uma abstração em sua memória. Me conta mais sobre ela, pediu. Coisas que eu não saberia, coisas de vocês dois, antes de mim. E assim, começamos uma nova tradição. A cada encontro, além das conversas sobre o presente, passei a compartilhar uma memória de Helena, como nos conhecemos numa biblioteca universitária, nosso primeiro apartamento minúsculo onde mal cabíamos nós dois, como ela cantava desafinada no chuveiro, sem vergonha nenhuma. O modo como ela planejou cada detalhe da chegada de Rodrigo, pintando o quarto dele com nuvens que ela mesma desenhou. Essas histórias criaram uma nova ponte entre nós, não mais baseada apenas em obrigação ou culpa, mas em uma herança emocional compartilhada, em uma mulher que ambos amamos e perdemos. Quanto mais Rodrigo ouvia sobre sua mãe, mais parecia encontrar partes de si mesmo que havia perdido ao longo do caminho. Foi durante esse período que ele conheceu Ana, uma professora de história que dava aulas no mesmo prédio onde ele trabalhava. Diferente de Patrícia, Ana não se impressionava com bens materiais ou status. Quando Rodrigo me contou sobre ela, notei uma diferença fundamental em sua descrição. Ela me faz querer ser uma pessoa melhor, pai, ele disse com uma simplicidade que revelava profundidade. Não para impressioná-la, mas porque ela enxerga em mim coisas que eu mesmo não via. Encontrei Ana algumas semanas depois, durante um jantar que Rodrigo organizou. Uma mulher de sorriso fácil e olhos atentos, que falava sobre seu trabalho com paixão genuína. Observei como meu filho a ouvia, realmente ouvia, sem interromper, sem desviar o assunto para si mesmo. Seu filho tem mãos incríveis, ela me disse, em um momento em que Rodrigo foi à cozinha. Mostrou uma estante pequena que fez recentemente. Tem talento natural para trabalhar com madeira. Fiquei surpreso. Ele está trabalhando com marcenaria? Ana pareceu confusa. Ele não contou? Está fazendo um curso noturno de marcenaria 2 vezes por semana. Disse que foi inspirado por você, pelo trabalho que fez restaurando o Impala. Quando Rodrigo voltou, nossos olhares se encontraram e percebi que ele estava constrangido, como se tivesse sido pego em um segredo. Ana me contou sobre seu curso, comentei. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que fazia desde criança quando se sentia vulnerável. Ia te contar quando tivesse feito algo que valesse a pena mostrar, admitiu. Ainda estou aprendendo o básico. Por que marcenaria? Perguntei, genuinamente curioso. Ele pensou por um momento antes de responder. Porque queria entender o que você sente quando trabalha com as mãos. A satisfação que vejo nos seus olhos quando mostra o Impala, quando fala sobre restaurar algo quebrado. Queria sentir isso também. Aquelas palavras me atingiram de uma forma que não esperava. Meu filho, que por anos havia buscado atalhos para tudo, agora estava deliberadamente escolhendo um caminho difícil, de aprendizado lento, de habilidade gradual, apenas para compreender melhor uma parte de mim. Gostaria de ver seu trabalho algum dia, disse, mantendo a voz casual para esconder a emoção. Só quando for digno do filho de Carlos Mendes, ele respondeu com um sorriso tímido. 3 semanas. Depois ele trouxe uma pequena caixa de madeira, nada elaborado, cantos básicos, acabamento ainda irregular, verniz aplicado com mão pesada demais. Mas no topo, entalhado com cuidado óbvio, estava um pequeno Impala, reconhecível apesar das proporções imperfeitas. É para guardar as chaves do carro, ele explicou, nervoso como uma criança mostrando um desenho. Sei que não está bom, mas...
Está perfeito, interrompi, segurando a caixa com reverência. Porque foi feito com suas mãos, não com seu... cartão de crédito. Ele riu, um som raro e precioso que eu não ouvia há anos. Acho que essa é a lição que demorei mais tempo para aprender, que as coisas mais valiosas são aquelas que não podem ser compradas. Naquele dia, levei-o à garagem e abri uma caixa de ferramentas antiga que pertenceu ao meu pai. Essas ferramentas têm mais de 60 anos, expliquei, retirando um formão de madeira com cabo desgastado pelo uso. Meu pai as usava, eu as usei, e agora é sua vez de continuar a tradição. Quando coloquei o formão em suas mãos, vi algo mudar em seu olhar, como se uma conexão interrompida tivesse sido finalmente restaurada, como um circuito elétrico que volta a conduzir corrente depois de anos desconectado. Vou cuidar bem delas, ele prometeu, com uma seriedade que me disse que entendia o verdadeiro valor do que estava recebendo. Existe uma solidão específica de homem que criou filhos que depois viraram estranhos, mas existe também uma alegria particular em redescobrir seu filho quando você menos espera, em conhecer o homem que ele está se tornando quando finalmente enfrenta a vida sem atalhos. Nas semanas seguintes, começamos um novo ritual. Aos sábados, Rodrigo vinha pela manhã e passávamos algumas horas na garagem. Não trabalhando no Impala, aquele projeto estava concluído, mas em pequenos projetos de marcenaria que ele trazia. Eu observava, oferecia dicas ocasionais, mas principalmente deixava que ele descobrisse seu próprio caminho, que cometesse erros e aprendesse com eles. Em um desses sábados, enquanto lixava uma tábua com movimentos ainda desajeitados, ele disse sem levantar os olhos: "Sabe o que mais me impressiona em você, pai? Que depois de tudo que fiz, depois de como te tratei, você não me odeia." Parei o que estava fazendo, considerando cuidadosamente minha resposta. Filho, um pai de verdade não consegue odiar seu filho. Pode ficar desapontado, magoado, até furioso, mas odiar, isso exigiria arrancar uma parte muito fundamental de mim mesmo. Ele assentiu, continuando a lixar metodicamente. Mas você poderia ter me cortado da sua vida. Teria sido justo depois do que fiz com o Impala, com todo o dinheiro, com anos te tratando como um banco, não como um pai. Poderia, concordei. E por um tempo considerei isso. Mas então percebi que seria perder duas vezes. Já tinha perdido anos deixando que você me desrespeitasse. Perder a chance de ver você crescer como homem seria uma segunda derrota que eu não estava disposto a aceitar. Ele parou de lixar, finalmente olhando para mim. Como você soube que eu mudaria? Que não estaria apenas fingindo para conseguir mais dinheiro? Sorri, reconhecendo a vulnerabilidade genuína na pergunta. Não sabia. Foi um risco calculado. Mas lembro do menino que você foi. Honesto, sensível, generoso. Acreditei que aquele menino ainda estava aí dentro, em algum lugar, debaixo de todas as camadas de ganância e direito que a vida adulta colocou sobre ele. Ele baixou os olhos, visivelmente emocionado. Obrigado por não desistir de mim, pai, mesmo quando eu tinha desistido de mim mesmo. Naquela tarde, quando ele já tinha ido embora, sentei-me na varanda com uma xícara de café, observando o Impala na garagem. Lembrei-me das inúmeras vezes em que falei com meu próprio pai enquanto restaurava aquele carro, pedindo conselhos silenciosos, buscando aprovação nas memórias. Acho que finalmente estou entendendo, pai, murmurei para o ar. O que você tentou me ensinar sobre ser um homem, sobre construir algo que dura, não é sobre o objeto em si, é sobre o processo, sobre a paciência, sobre fazer as coisas do jeito certo mesmo quando ninguém está olhando. E de alguma forma, naquele momento, senti uma paz que há muito não experimentava. Como se um círculo estivesse se fechando, não perfeitamente, com algumas bordas ainda ásperas precisando de ajustes, mas se fechando mesmo assim. O mesmo homem que carregou o filho nos ombros um dia se vê sem chão para pisar. Mas se tiver sorte, paciência e a coragem de exigir respeito, pode descobrir que o chão mais sólido é aquele que construímos com nossas próprias mãos. E às vezes,
se formos realmente abençoados com as mãos daqueles que amamos, mesmo depois de longas jornadas separados. Foi numa quinta-feira comum que percebi que algo fundamental havia mudado entre nós. Rodrigo havia me ligado para dizer que precisaria cancelar nosso almoço de sábado. Tenho uma entrevista de emprego, explicou. Uma empresa de design de móveis viram meu trabalho num projeto da faculdade de marcenaria e se interessaram. Isso é ótimo, filho, respondi sentindo orgulho genuíno. Boa sorte. Houve uma pausa e então ele acrescentou. Pai, se eu conseguir, será o primeiro emprego que conquistei por mérito próprio, sem contatos, sem o seu nome ou dinheiro abrindo portas. A humildade e a consciência naquela declaração me emocionaram mais do que qualquer desculpa elaborada poderia ter feito. Esse é o melhor tipo de conquista. Respondi. Aquela que ninguém pode tirar de você porque foi ganha com seu próprio suor. Na semana seguinte, ele apareceu em casa sem avisar, com uma garrafa de vinho e o sorriso mais genuíno que eu vira em seu rosto em anos. Consegui o emprego, anunciou enquanto eu abria a porta. Começo o mês que vem como assistente de design, mas com chance de crescer se mostrar talento. Celebramos aquela noite, não com grande festa ou presentes caros, mas com uma refeição simples que cozinhamos juntos, com histórias compartilhadas, com planos modestos, mas honestos para o futuro. Foi durante essa noite que Rodrigo mencionou o assunto pela primeira vez desde o confronto. O que vai acontecer com o Impala, pai? Ainda será meu um dia? A pergunta pairou entre nós, carregada de significados. Não era mais sobre propriedade ou valor monetário. Era sobre redenção, sobre segunda chance, sobre um legado que quase foi perdido. O Impala sempre foi destinado a você, filho. A questão nunca foi se você o teria, mas se o mereceria. Ele assentiu entendendo a distinção crucial. E agora? Você acha que estou no caminho certo para merecê-lo? Olhei para o homem sentado à minha frente. Não mais o menino que criei, nem o adulto arrogante que me explorara, mas alguém no processo de transformação, alguém lutando para encontrar o melhor de si mesmo. Acho que estamos ambos no caminho certo, respondi. Você para se tornar o homem que sempre soube que poderia ser. E eu para ser o pai que sabe a diferença entre dar e ensinar. Naquela noite, antes de Rodrigo ir embora, saímos para a garagem. O Impala brilhava sob a luz fraca, como uma joia azul metálica, guardando memórias de 3 gerações de homens. Quer dar uma volta? Perguntei, estendendo as chaves. Seus olhos se arregalaram. Desde o incidente, eu não havia permitido que ele sequer tocasse no carro. Tem certeza? Confiar é um risco, respondi. Mas sem risco, não há possibilidade de redenção. Ele pegou as chaves com reverência, como se fossem relíquias sagradas. Quando ligou o motor, o ronco do V8 reverberou pela garagem, fazendo ambos sorrirem involuntariamente. Não falamos durante o passeio. Não era necessário. O barulho do motor, o vento entrando pelas janelas, o cheiro do couro e a presença um do outro diziam tudo o que precisava ser dito. Por 40 minutos fomos apenas pai e filho, compartilhando não apenas um carro, mas uma história, um legado, uma possibilidade de futuro diferente do passado. Quando voltamos para casa, Rodrigo estacionou com cuidado meticuloso, desligou o motor e ficou por um momento com as mãos no volante, como se absorvendo a experiência. Obrigado, pai. Não apenas pelo passeio, mas por... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Por me dar a chance de ser um homem melhor do que fui. Um homem se define não pelos erros que comete, respondi, mas por como escolhe corrigi-los. As semanas se transformaram em meses. Rodrigo progrediu em seu novo emprego, mostrando talento genuíno para design de móveis. Continuou seus estudos noturnos de marcenaria, agora com propósito renovado. Nossos encontros evoluíram de almoços formais para momentos genuínos de conexão, pescarias com Juvenal e os outros amigos do Clube dos Sobreviventes, noites de sábado jogando cartas, domingos trabalhando lado a lado em pequenos projetos na garagem. Ana tornou-se presença constante em sua vida e, consequentemente,
na minha. Uma mulher que o amava não pelo que ele podia comprar ou pelo status que representava, mas pelo homem que estava se esforçando para se tornar. Numa tarde particularmente quente de verão, enquanto trabalhávamos lado a lado na garagem, Rodrigo criando uma mesa de centro para seu novo apartamento, pequeno, modesto, pago com seu próprio salário, e eu consertando um rádio antigo, ele fez uma observação que ficará para sempre comigo. Sabe, pai, quando era criança, achava que ser homem significava ter coisas, o carro mais legal, a casa maior, o relógio mais caro. Ele parou de lixar, olhando para suas mãos calejadas pelo trabalho recente. Agora entendo que ser homem tem a ver com construir coisas, não apenas objetos, mas relacionamentos, confiança, respeito. Naquele momento, percebi que as lições mais importantes que tentei ensinar, através do exemplo ao longo de sua infância, lições que pareciam ter sido completamente ignoradas durante seus anos de ganância e egoísmo, haviam finalmente encontrado solo fértil. Algumas pontes depois de queimadas, não. Precisam ser reconstruídas, mesmo que você tenha ajudado a construí-las. E isso era verdade para Rodrigo também. Sua relação com Patrícia, com os amigos que só valorizam status e dinheiro, com o mundo de aparências que havia habitado por tanto tempo, essas pontes haviam sido queimadas e estava tudo bem. Eram conexões que não mereciam ser restauradas. Em vez disso, novas pontes estavam sendo construídas, mais sólidas, feitas não de expectativas e obrigações, mas de respeito mútuo e valor compartilhado. Uma noite, alguns meses depois de começar no novo emprego, Rodrigo me mostrou o primeiro design que seria produzido comercialmente pela empresa, uma estante modular inspirada nas linhas do Impala. O chefe disse que nunca viu um design de estreante tão promissor, ele comentou, tentando soar casual, mas não conseguindo esconder o orgulho. Vai se chamar Série Legado. O nome não era acidental, é claro. Era uma homenagem silenciosa ao que estávamos reconstruindo entre nós. Quando o primeiro protótipo ficou pronto, Rodrigo o trouxe para minha casa. Enquanto desembalávamos juntos, notei um pequeno detalhe na parte de trás de uma das prateleiras. Um minúsculo Impala entalhado, visível apenas para quem soubesse onde procurar. Minha assinatura pessoal, ele explicou quando percebeu que eu havia notado, para lembrar de onde vim e para onde não quero voltar. Foi nesse ponto que percebi que havia recuperado não apenas meu filho, mas algo ainda mais precioso, a esperança de que os valores que mais prezo sobreviveriam além de mim, que as lições aprendidas ao longo de 3 gerações de homens não seriam perdidas, mas transmitidas adiante, talvez um dia, para netos que continuariam a tradição. Rodrigo não era mais o filho ingrato que via o pai apenas como fonte de recursos. E eu não era mais o pai capacho que confundia generosidade com autonegação. Éramos 2 homens, imperfeitos, ainda aprendendo, ainda crescendo, unidos não apenas pelo sangue, mas por uma compreensão compartilhada do que realmente importa. Quantas vezes um pai engole o choro para parecer forte? Incontáveis. Mas naquela noite, enquanto olhava para o pequeno Impala entalhado na madeira, não engoli as lágrimas. Deixei que Rodrigo as visse, porque um homem de verdade não tem medo de mostrar que tem coração, especialmente para aqueles que finalmente provaram merecer vê-lo. 3 dias depois, encontrei um envelope no porta-luvas do Impala. Dentro, havia uma carta escrita com a letra de Rodrigo. Comecei a ler com o coração acelerado, relembrando a carta que eu mesmo havia escrito anos antes. Pai, quando vendi o Impala naquele dia, não estava apenas vendendo um carro. Estava vendendo a conexão com você, com o vovô Antônio, com minha própria história. Estava trocando gerações de valor por dinheiro rápido. Foi o maior erro da minha vida e também a maior bênção, porque aquele erro me trouxe até aqui, a este momento de clareza. Entendo agora que algumas coisas não têm preço, porque seu valor não está no objeto em si, mas nas mãos que o construíram, no tempo investido, no amor incorporado em cada detalhe. Prometo que quando chegar o dia em que este carro for realmente meu, honrarei seu legado.
E talvez, se eu for abençoado como você foi, terei um filho para quem passar não apenas um veículo, mas as lições que demorei tanto tempo para aprender. Com amor e um respeito que demorei demais para encontrar, seu filho, Rodrigo. Guardei a carta na mesma caixa onde Rodrigo guardava as chaves do Impala. Aquela caixa imperfeita, mas significativa, que havia sido seu primeiro projeto de marcenaria. Ali, as duas cartas, a minha para ele e a dele para mim, ficariam juntas, testemunhas silenciosas de uma jornada de perda e recuperação que nos transformou a ambos. Existem muitos tipos de riqueza nesta vida. Há a riqueza material que vem e vai, que pode ser contada e gasta. E há a riqueza de espírito, de caráter, de conexões significativas que nenhum banco pode medir, nenhum ladrão pode roubar. Naquela noite, contemplando o Impala na garagem, a carta de Rodrigo ainda fresca em minha mente, senti-me verdadeiramente rico pela primeira vez em anos. Não pela casa que possuía ou pelo carro restaurado que valia uma pequena fortuna, mas pelo conhecimento de que meu legado sobreviveria não apenas em metal e couro, mas no coração e nas mãos do homem que meu filho estava finalmente se tornando. Quando um pai é traído pelo próprio sangue, a cicatriz atravessa gerações. Mas, quando há redenção genuína, quando pontes são reconstruídas sobre alicerces de respeito mútuo, em vez de obrigação ou culpa, a cura também pode se estender por gerações. O Impala, que um dia foi quase perdido em troca de dinheiro rápido, agora representava algo maior do que qualquer um de nós. A capacidade humana de reconhecer erros, de aprender, de crescer, de perdoar. Não um perdão cego que permite mais abuso, mas um perdão condicional, baseado em ações reais de mudança. E isso, percebo agora, era o verdadeiro tesouro que meu pai tentou me deixar. Não ferramentas ou técnicas de mecânica, mas a compreensão de que um homem se define pelo que constrói, pelo que repara, pelo que restaura, seja um carro, um relacionamento ou sua própria dignidade. O Impala continuaria guardado na minha garagem por mais alguns anos. Mas agora, quando olhava para ele, não via mais apenas um projeto concluído, mas um trabalho em andamento, assim como o homem que meu filho estava se tornando, assim como o pai que eu continuava a aprender a ser, mesmo aos 64 anos. Porque a verdadeira paternidade, como a verdadeira masculinidade, não é um destino alcançado, mas uma jornada contínua de crescimento, de aprendizado, de construção paciente daquilo que realmente importa. Hoje, 3 anos depois daquele confronto que mudou tudo, estou sentado na varanda da minha casa. A mesma casa que me recusei a hipotecar, que protegi como meu refúgio seguro, observando o pôr do sol de outubro pintar o céu de laranja e roxo. Ao meu lado, Marta sorri enquanto faz crochê, uma arte que ela me ensinou a apreciar pela paciência e precisão que exige. No quintal, o Impala azul reluz sob a luz dourada do fim de tarde. Agora é uma pequena celebridade no mundo dos carros clássicos. Foi exibido em museus, fotografado para calendários, virou tema de documentário em um canal especializado. Mas seu maior valor continua sendo o que nunca poderá ser vendido ou transferido: as histórias que carrega, as lições que ensinou. Rodrigo está vindo para o jantar hoje, como faz todas as quintas-feiras há quase 2 anos. Nossa relação se reconstruiu lentamente, tijolo por tijolo, sobre alicerces mais sólidos dessa vez. Não de dependência financeira ou obrigação, mas de respeito mútuo, de reconhecimento do valor um do outro. Ele mudou. Eu também. Ele aprendeu que ser homem não é tomar atalhos, mas enfrentar as consequências dos próprios atos. Eu aprendi que amor paterno não significa autoanulação, mas exemplo de dignidade. Nos últimos anos passei a dar palestras em grupos de apoio para pais idosos. Paternidade na terceira idade, redefinindo relações, é o título do curso que desenvolvemos, eu e outros homens do Clube dos Sobreviventes. Falamos sobre estabelecer limites saudáveis com filhos adultos, sobre a diferença entre apoiar e capacitar. Uma das frases que mais repito nessas palestras é:
Um pai deve ser um farol, não um caixa eletrônico. Um farol ilumina o caminho, mas não carrega o barco. Marta e eu nos casamos há 1 ano, numa cerimônia simples no jardim desta casa. Rodrigo foi meu padrinho. As mãos dele, antes macias de quem nunca tinha feito trabalho físico, agora têm seus próprios calos. Começou um pequeno negócio de reforma de móveis antigos, algo que nunca imaginei que ele faria, mas que descobriu ter talento após começar a me ajudar na oficina. Ele mora em uma casa simples do outro lado da cidade com sua nova namorada, Ana, uma professora de história que o incentivou a fazer faculdade novamente, desta vez de marcenaria. Quero construir coisas que durem, ele me disse, como você sempre fez. O dinheiro que ele me devia pelo Impala foi pago ao longo dos anos, não em grandes quantias, mas em pequenas parcelas mensais, sempre pontuais. O último pagamento foi feito no mês passado. Quando recebi o comprovante da transferência, enviei de volta uma mensagem. Agora o carro realmente é seu legado também. A lição mais importante que aprendi nessa jornada e que compartilho agora com outros homens que enfrentam desafios similares é que dignidade não tem preço, que o respeito próprio é o maior patrimônio que um homem pode ter, que nunca, absolutamente nunca, é tarde demais para se levantar e dizer: isto é quem eu sou, isto é o que mereço. Para você, homem que está lendo esta história, pai que talvez esteja enfrentando sua própria batalha silenciosa, saiba que não está sozinho, que há outros como você, carregando fardos similares, engolindo dores parecidas. Mas saiba também que existe um caminho para fora desse labirinto de autossacrifício sem reconhecimento. O caminho começa no momento em que você se olha no espelho e reconhece não apenas o pai, não apenas o provedor, mas o homem com valor próprio, com dignidade inegociável, com o direito de ser respeitado pelo que é, não apenas pelo que fornece. Se algo desta história tocou seu coração, quero saber de onde você está lendo. Escreva nos comentários sua cidade, seu estado, seu país. Deixe-me saber que essa mensagem chegou até você, que essas palavras cruzaram distâncias para alcançar outro homem que, como eu, talvez precise ouvir que não está sozinho em sua jornada. E se você conhece algum pai que está aceitando menos do que merece, compartilhe essa história. Porque tem muitos homens por aí precisando entender que impor limites não é egoísmo. É um ato de amor próprio que, no final, beneficia a todos ao redor. Se este relato te fez refletir, deixa um comentário contando sua própria experiência. Você já precisou estabelecer limites com seus filhos? Já sentiu o peso de dar demais e receber de menos? Deixa seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais de homens que escolheram sua dignidade, que encontraram força para recomeçar, mesmo quando o mundo dizia que era tarde demais. Porque aqui não contamos histórias de vítimas, contamos histórias de recomeços, de homens que recuperaram suas vidas depois de anos de silêncio e sacrifício. Te abraço de São Paulo, da garagem onde o Impala agora descansa, cercado não apenas por troféus, mas pelos risos de netos que Rodrigo me deu há 2 anos. Crianças que aprendem desde cedo que um carro não é apenas metal e tinta, mas história, conexão, legado. E lembra, você construiu muito mais do que uma família. Construiu um homem que merece respeito, que merece gratidão, que merece ser visto não como um recurso a ser explorado, mas como um ser humano completo, com desejos, sonhos e valor próprio. Quantas vezes nós, homens, engolimos desrespeito em nome da paz familiar? Quantos pais estão financiando a própria humilhação, acreditando que isso é amor? Eu aprendi, aos 64 anos, que um homem não precisa aceitar migalhas de quem recebeu um banquete de oportunidades. Que ser pai não significa ser explorado. E que nunca, mas nunca mesmo, é tarde demais para um homem recuperar sua dignidade. A carta que escrevi para o porta-luvas do Impala, aquela que Rodrigo nunca deveria ter encontrado, em vida, agora está emoldurada na parede da minha oficina. Não como um lembrete de dor, mas como um marco de transformação. As últimas linhas dela, que li com a voz embargada naquele dia de confronto,
Dizem: o valor de um homem não está no que ele possui, mas no que constrói com suas próprias mãos, no legado que deixa para os que virão depois. Hoje, essa frase ganhou um significado novo e mais profundo. Porque o maior legado que posso deixar para meu filho não é um carro, uma casa ou uma herança financeira. É o exemplo de um homem que, mesmo tardiamente, encontrou a coragem de se levantar e exigir o respeito que merecia. E se essa é a única lição que Rodrigo realmente aprender de mim, já terei sido um pai bem-sucedido, porque o carro, no fim das contas, era apenas o veículo. A verdadeira jornada sempre foi sobre recuperar o controle do volante da minha própria vida. Uma vida que, aos 67 anos, descobri que ainda tem muitas estradas a percorrer. E desta vez, sou eu quem decide o destino.